Vamos ao debate, então. Para essa rodada, eu tenho comigo o Roberto Tardelli, a Gabriela Araújo, aqui ao meu lado, e nossos convidados, Boris Casoy e Alexis Fontaine. Eu vou começar com o Boris. Aliás, aos nossos convidados, boa tarde, bem-vindos os dois. O Boris, você acredita que existe a possibilidade de Dallagnol recuperar o mandato? Boa tarde a todos. Claro que existe, mas sempre tem um mas. Formalmente existe. Esse processo que está acontecendo agora na Câmara não resolve nada, é uma mera formalidade. A Câmara, a mesa, tudo é mera formalidade. Ele deve recorrer ao TSE, onde realmente ele não tem chances, porque houve uma decisão, a meu ver, injusta e unânime, injusta e ilegal, porque é produto de um puxadinho que o Supremo fez, porque o Supremo tem, eu não sei se é consciente ou não, um ódio mortal de Dallagnol. E a segunda chance que ele tem é o Supremo Tribunal Federal, o TSE, que tem esse ódio mortal. O Supremo, numa das turmas, a segunda turma, tem desafetos do Dallagnol. E a primeira turma, não. Se cair na primeira turma, provavelmente ele será beneficiado, ele será isentado. Eu me atrapalhei um pouco porque apareceu a minha voz aqui horrível no fone, mas já passou. E aí eu acho que essa atitude contra Dallagnol faz parte de uma reação de uma parte da sociedade brasileira contra aquele ou aqueles que tentaram combater a corrupção que é endêmica nesse país. Então, está aí uma vingança dessa parte da elite brasileira, que não suporta quem os enfrente. Nunca um presidente da República, por exemplo, a não ser no caso do Lula, foi preso no Brasil. E agora começou e, de repente, aparece um juiz que resolve peitar essa corrupção e acabou no que acabou. E eu digo isso sempre e vou repetir. No Brasil é assim. O mocinho, no final do filme, vai preso e o bandido é homenageado. Olha, Boris, eu tenho que te dizer uma coisa. A sua voz pode parecer horrível para você, mas esse teu terno sem gravata tá um espetáculo, tá, meu amigo? Muito bem-vindo. Tá divino hoje para o grande debate. Vou passar aqui agora para o Tardelli. E aí, Tardelli, o mocinho e o bandido, eles têm as histórias invertidas aí, como disse o Boris? Boa tarde a todos. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Gabi. Eu gostaria de dizer uma boa tarde ao nosso querido Boris Casoy, uma referência na imprensa brasileira. Todos nós, um dia, Boris, te vimos e te ouvimos na televisão. Você certamente é um personagem fundamental no nosso mundo de telecomunicações e nas minhas noites, muitas vezes, você me acompanhou. Por isso eu posso discordar em tudo que você disse com absoluta tranquilidade, porque eu estou discordando de alguém que eu vejo há muito tempo, certo? Com quem, embora eu não tenha nenhum contato pessoal... Tem intimidade, né? Aquelas intimidades, aquelas amizades doidas que o mundo eletrônico nos faz. Eu vou cortar ele aqui, Boris, só para dizer que ele faz isso. Ele primeiro te dá toda aquela elogiada para depois discordar de você, tá? Estratégia. Não, eu quero dizer o seguinte, o Dallagnol foi punido numa situação, meu querido Boris, que se outro estivesse no lugar dele e fosse o Dallagnol promotor eleitoral, com certeza o Dallagnol teria entrado com ação exatamente aquela que ele sofreu. Porque eu fiquei 30 anos no Ministério Público e posso dizer isso com absoluta tranquilidade. Nenhum promotor deixaria de processar Dalton Dallagnol. Nenhum. Ele tinha 2 condenações já em processo administrativo.
Havia, uma semana antes, o colega dele da Lava Jato sido demitido pelo CNJ porque patrocinou aqueles outdoors infelicíssimos na entrada de Curitiba. Estava na ponta para ser julgado, pronto para ser julgado. Quando a gente fala, querido Boris, que olha, eram meros procedimentos preliminares, não acredita nisso não, querido. Porque houve defesa, ele se manifestou. Esses procedimentos preliminares dentro do Ministério Público é um pré-processo administrativo. E havia uma situação, querido Boris, terrível. Ele, Dallagnol, havia adquirido um aparelho chamado Guardião, que é aquele aparelho onde se depositam as conversas gravadas, que só poderia ter sido adquirido pela Procuradoria-Geral da República. Não foi. Com autorização do juiz de direito também não foi. Esse dado, esse processo administrativo com mais de 2.000 páginas, né, estava pronto para ser julgado. Dallagnol percebeu a situação e, oportunamente, ele saiu. Aliás, ele saiu apressadamente, ele saiu em novembro, e nós temos aqui uma advogada eleitoralista, ele poderia ter sido só em abril ou março. Ele poderia ter saído 6 meses antes das eleições, e ele saiu bem antes. Bem antes, ou seja, ele percebeu que a casa, como a gente diz num jargão muito ruim, caiu, ou ia cair, o telhado estava desabando sobre a cabeça dele. Correu e deixou para trás. O que a gente tem que entender é o seguinte: a justiça, depois que as coisas passam, ela olha para o campo minado que ficou atrás. É este campo minado que ficou atrás, querido Boris, que justificou a decisão do Supremo. Nós tivemos um juiz que não foi juiz, ele foi um acusador. Tanto assim bem sucedido que ele trocou a toga pelo cargo de ministro. Tão logo as eleições terminaram. Nós não podemos esquecer desses fatos. Lula não foi de jeito nenhum processado por uma justiça que a gente pensa, numa palavra absolutamente simples, que todo mundo, ninguém sabe direito exatamente o que é, mas todo mundo sente exatamente o que significa, que é uma justiça imparcial. Lula caiu num alçapão, onde ele seria moído, e seria o resultado dessa moagem de Lula até o trampolim do Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal, que quebrou no meio do caminho por problemas no relacionamento dele com o ex-presidente Bolsonaro. Mas eu posso te assegurar, querido, que a decisão da Lava Jato foi uma decisão festejada em muitas outras instâncias mundiais. Sim. Só terminar, 18 juristas mundiais foram convocados pela ONU para apreciar a situação do Lula. Os 18 consideraram que o ministro e ex-juiz Sérgio Moro foi parcial. Dos 18, 17 entenderam que a parcialidade foi de tal ordem que deveria ser anulado o pleito de 2018. Foi muito grave o que aconteceu. Sim. Historicamente, foi um momento triste. Sim. Esses 18, eu arranjo 800 que falam diferente, né? Quer dizer, não significam nada definitivo. Quer dizer, as pessoas têm as suas opiniões e essas opiniões estão divididas, estão muito divididas. Agora, o senhor acabou de reconhecer, doutor, o senhor acabou de reconhecer que ele se antecipou a uma decisão provavelmente condenatória que viria, mas as condições ainda não existiam. Ele se antecipou. Então, o que o Supremo, o que o TSE fez? Um puxadinho legal, um puxadinho. Ele iria ser condenado, ele poderia ser condenado. O senhor acabou de reconhecer isso. Agora, duas condenações em PAD, já tinha 2 processos administrativos. Olha, Boris e Tardelli, Boris, de novo, bem-vindo aqui ao Grande Debate. Eu sei que você participa sempre do Arena e lá a gente consegue ir falando um em cima do outro, mas aqui a gente tem que ter uma ordenzinha para todo mundo falar. Então vou passar para o Alexis e daqui a pouco você e o Tardelli vão aparar as arestas. Boa tarde, Alexis Fontaine, bem-vindo ao debate.
Boa tarde a todos. E eu também tenho a mesma visão que o Boris. Assim, 15 PADs contra o Dallagnol já mostraram uma perseguição antes mesmo de querer ser candidato. Ou seja, se o Dallagnol não toma a atitude que ele toma dentro das regras que estavam claras, ele não havia nenhuma acusação que impedisse ele de se desvincular e evitar processos, ele simplesmente ia ser cassado ainda antes de chegar no ninho, antes de poder se candidatar. E isso, obviamente, é uma perseguição clara. E, muito bem dito, a Operação Mãos Limpas italiana se repetindo no Brasil, quando todos os criminosos corruptos que foram pegos dentro da lei começaram a dominar o cenário e o poder, invertendo as regras do jogo, invertendo todos os procedimentos, aprovando novas leis, flexibilizando e sendo conivente com uma série de crimes para poder permitir que eles virassem o jogo e simplesmente aqueles que estavam fazendo um trabalho que todo brasileiro estava assim admirando, pela primeira vez, poderosos, corruptos, seja do setor público ou privado, estavam indo para a cadeia. Agora, Dallagnol, de fato, pelo que a gente vê, eu não acho que ele vai conseguir recuperar o mandato dele, apesar de que a gente quer muito. Arthur Lira foi provocado por uma questão de ordem pelo deputado federal Maurício Marcon. E Arthur Lira tem que responder a isso. Pega o procedimento está muito claro, no artigo 55, parágrafo 3º, inciso 5, que se a Justiça Eleitoral determinar, ele perde o mandato. Agora, a Casa tem que fazer o seu procedimento, tem que dar planos, poderes, vamos dizer, plena defesa ampla para o Deltan Dallagnol. E é isso que está acontecendo. Então, de fato, é um procedimento. Eu, como brasileiro, também estou indignado com o que aconteceu. Sabe, em apenas 1 minuto e meio, condena, unanimidade, parece que era sempre uma formalidade, não havia um processo de fato. O próprio Dallagnol não consegue se defender adequadamente e estamos todos indignados. Porque se o exemplo vai servir, ele não é para o bom brasileiro, é para aquele brasileiro que acha que o crime compensa. E repetindo uma frase que também saudosamente gostava muito, isto é uma vergonha. Muito bem, você está plagiando o nosso querido Boris aqui, hein? Muito bem. Ô, Gabi, vamos te ouvir. Bom, em primeiro lugar, com relação à pergunta inicial, se o Deltan, com esses 5 dias para se defender da cassação, se ele teria como reverter a situação, não na Câmara, né? Na Câmara é um ato meramente declaratório que a mesa precisa fazer. Esse direito à ampla defesa vai ficar mais para os anais da Câmara, a versão dele, mas ele não vai conseguir reverter nada, pelo menos na Câmara. As chances dele seriam no próprio TSE, por meio de embargo de declaração, ou eventualmente no STF. Ele ainda pode recorrer ao STF, mas até lá ele vai ficar, né, a decisão tem aplicabilidade imediata, então até lá ele tem que ficar afastado de suas funções e quem assume é um deputado do PL, que eu não me lembro o nome, talvez a Lu saiba de cabeça aqui, mas quem assume pelas regras ali de distribuição das cadeiras vai ser um deputado do PL que teve o coeficiente eleitoral maior. Partido que tem, né, teria direito, já que o Podemos não conseguiu fazer o coeficiente eleitoral necessário para que fosse um candidato do Podemos. Com relação à condenação do TSE, me parece que foi uma condenação que seguiu precedentes, né, jurisprudenciais anteriores. Ele estava com vários procedimentos disciplinares em aberto quando ele pediu essa exoneração, e a lei da ficha limpa é muito clara. A lei da ficha limpa diz o seguinte, que se algum membro do Ministério Público pedir, né, afastamento, tentando escapar de procedimentos disciplinares para fugir à eventual inelegibilidade, isso já enseja automaticamente a sua inelegibilidade. E no caso dele, quando ele registrou a sua candidatura, né, houve 2 apresentações contra o registro, então os eleitores que votaram nele sabiam que a candidatura dele estava sub júdice, então eles sabiam do risco que estavam correndo ao depositar, né, os votos nele. Ele concorreu sub júdice e foi aquele trâmite, ele teve todo o direito de se defender na primeira, segunda instância, até chegar no Tribunal Superior Eleitoral, quando veio essa decisão de que ele perderia o mandato porque não atendeu aos requisitos da lei da ficha limpa. E eu concordo muito com o que disse o Dr. Tardelli aqui, no sentido de que se Deltan fosse promotor, ele teria agido contra qualquer outro candidato, né, que tivesse feito as mesmas coisas que ele da mesma forma. Mas penso que para Deltan a lei só serve para os outros e não serve para ele, porque veja, ele ficou tentando fugir de ser notificado pela Câmara para tentar, aí eventualmente atrasar a sua citação para ele apresentar ali a defesa, fez aquele
aquela carreata lá em Curitiba, protestou contra a decisão do TSE, protestou contra os poderes instituídos, isso ele vem feito muito pelas redes sociais também. Então, assim, a gente tem que pensar que tanto o Ministério Público como o Poder Judiciário devem ser órgãos imparciais, né? Então, as pessoas não podem direcionar as suas investigações, direcionar para as suas crenças pessoais. E é isso que por muito tempo fez a Lava Jato. Isso ficou provado quando se declarou a suspeição, né, do ex-juiz Sérgio Moro. E com relação ao Deltan, isso é indiscutível pelos vários procedimentos disciplinares que foram abertos contra ele. Muito bem, a sua pergunta que nunca fica sem resposta. Quem assume no lugar de Deltan Dallagnol é sim o deputado do PL, pastor Itamar Paim. Ah, eu não lembrava o nome. Muito bem.